Esse é o FBVcast na 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo. E para falar sobre crediário e varejo, estou aqui com a Fabiane Prusch. Seja bem-vinda ao FBVcast. Muito obrigada. Obrigada, Então, Elias. vou começar aqui com a primeira pergunta que já é provocativa. Por que o crediário continua sendo hoje uma ferramenta relevante no varejo, mesmo com tantas opções de créditos disponíveis nas lojas? Bom, o crediário ele é considerado como uma ferramenta de pagamento. Em primeiro lugar, é isso, é como eu posso vender para aquele consumidor que não tem cartão de crédito, ou aquele consumidor que tem cartão de crédito, mas não tem limite disponível, quer fazer uma reserva para uma compra de maior valor, ou uma compra, uma viagem programada. Então, aquele cliente que ele quer reservar o seu cartão de crédito para essa operação, que é uma operação programada. Então, as compras do dia a dia, as empresas podem utilizar o crediário como uma ferramenta que é uma possibilidade de também fidelizar esses clientes. Legal. Bom. E aí, já na segunda, aqui que a gente separou, perguntas quentíssimas para ti, Fabiane. Quais são os principais erros que hoje os varejistas acabam cometendo ao oferecer o crediário? Na tua visão, qual é? Quando a gente fala de erros, né? Quando eu vou fornecer um crediário para os consumidores, enfim, eu preciso pensar como que eu vou financiar essa operação. Eu tenho uma reserva disponível de capital de giro para essa operação, então é necessário que o empresário faça uma reserva, pense o quanto que ele está financiando lá na ponta para esse consumidor, mas ao mesmo tempo como que ele vai pagar todos os seus custos com seus recursos financeiros atual. Então, existe o aluguel, ele vai continuar, o pagamento da folha de pagamento também. Então, por esse período que ele está financiando diretamente a esses consumidores. Então, é possível ter também, nessa busca, ele identificar como que ele vai financiar. Então, ele tem capital de giro, sim ou não? Não tendo, se ele quer, então, utilizar um crediário com uma garantia ou com a antecipação desse crediário. Então, é possível ter essa alternativa também. Legal. Da antecipação. E outros erros é pensar, bom, estou vendendo um crediário, fiz uma reserva, tenho capital de giros e com essa reserva que eu tenho agora, eu simplesmente vou vender e não vou controlar? Não. Eu não posso negligenciar a minha operação, a minha inadimplência, a minha carteira de clientes. Então, eu preciso pensar que cliente é esse, eu preciso estar retomando, estou vendendo de uma forma apropriada para esse cliente final, esse consumidor. Então, é necessário ter alguns controles, alguns indicadores e acompanhar essa carteira de cliente também. E, por outro lado, no momento que eu financio para esse cliente, eu tenho que financiar de uma forma que seja atrativa, mas eu tenho que pensar na estrutura dele, porque chamar o cliente para dentro de uma loja, eu tenho que também pensar no cliente, como é que é a sensação dele, a experiência de compra dele, no atendimento, na responsabilidade de todo o negócio. Porque no momento que ele vai estar dentro da loja, ele vai olhar tanto a parte da questão de atendimento, como toda a parte de evolução, de recorrência de compras. E a recorrência de compras, por outro lado, ele vai se tornar, por exemplo, novas compras, aumento de faturamento, aumento da rentabilidade do negócio final, que é o resultado final da empresa. E já aproveitando essa recorrência, então, como é que o crediário ele pode hoje ajudar a fidelizar o cliente? Bom, uma forma de fidelização é pensar no todo. Né? Esse cliente, como é que eu estou fazendo, como é que está a atração desse cliente na minha loja? O meu vendedor que está trazendo um crediário próprio para dentro da loja, ele está trazendo que dado para dentro do meu sistema? Eu estou conseguindo manter esse cliente fiel através da primeira compra dele? Então, eu consigo mandar alguns cashback, consigo fazer cashback, eu consigo dar algum atrativo para que esse cliente retorne na minha empresa. Tem empresas, por exemplo, que fazem promoções. Se você comprar na primeira quinzena, você recebe um cashback de X% do valor da compra na segunda quinzena, no mesmo mês. Por quê? Não. Ele quer tornar, além do pagamento daquela parcelinha que ele
ele programou com o consumidor, ele quer fazer com que mude aquele hábito daquela pessoa. Então, a rotina de ele ir até a empresa e o pensamento do negócio, do empresário, é fazer com que ele tenha um vínculo à marca da empresa. Legal. E esse vínculo à marca da empresa, ele precisa também pensar em todas as consequências, não só uma operação de crediário, como se fosse uma operação, uma forma de pagamento. Porque não é simplesmente uma forma de pagamento. O crediário é uma forma de um dos pontos, um dos canais que também pode se tornar uma recorrência e uma ótima ferramenta para que ele também possa ter uma alavancagem do seu negócio. Ah, legal. Porque o vínculo que ele tem com o consumidor vai fazer com que o consumidor ele crie uma rotina diferente de pagar todos os meses ou pagar com recorrência, retorne na loja no momento de pagar, ou se ele está retornando ou está só tendo uma lembrança porque a empresa disponibilizou não o pagamento diretamente na loja, e sim o pagamento através de boleto ou através de Pix, mas ele está fazendo essa lembrança da marca para esse consumidor. Já vira até uma ferramenta de marketing para a empresa, né? Vira uma ferramenta de marketing. E a ferramenta de marketing, ele pode fazer todas as outras identificações que ele pode utilizar esse dado. Claro que o dado é importante. Sim. Então, o cadastro desse consumidor no seu banco de dados é extremamente importante. E como e quem está cadastrando essa ficha cadastral do consumidor é importante. Hoje, os birôs de crédito, por exemplo, existe uma série de levantamentos que é possível enriquecimento de base, por exemplo. Será que realmente eu estou conseguindo fazer contato com aquele consumidor se ele virou um inadimplente? Se ele virou inadimplente, eu estou conseguindo fazer contato com ele? Não, não estou. Então, aquele dado que foi colocado lá no sistema, ele estava correto? Não, não estava. Como é que eu vou buscar essas informações? Hoje, por exemplo, a CDL, ela tem ferramentas que é possível higienizar, que o mercado fala de higienização de base, ou um enriquecimento de base. Como é que está, Fabiane? Eu enriqueço aquelas informações do consumidor para que ele consiga fazer contato com aquele consumidor e fazer alertas. Olha, sua fatura vence em tal loja, ou entrou uma promoção aqui na loja, então... Até, Elias, essa parte de marketing você entende bem. Não, mas eu estou aqui te ouvindo e vendo, poxa, quantas possibilidades em algo que está ali para facilitar a relação do consumidor com a loja, né, com o negócio. Então, o crediário ele tem isso. E eu já vou encaixar na próxima pergunta, que é justamente isso. Quais são os indicadores hoje, então, que o empresário ele deve acompanhar para manter saudável também essa operação de crédito? Para manter saudável, porque ele tem que vender, mas tem que vender com assertividade. Então... Como que ele vai vender com assertividade? Quem não tem crediário pode começar ofertando o crediário para aqueles clientes mais conhecidos. Então, ele pode até conhecer a sua carteira de clientes, ele pode ir iniciando por essa linha. Também fazendo consultas, é importante que ele identifique nos birôs como é que está a rentabilidade, consultas restritivas, consultas positivas e comportamentais dos consumidores, renda presumida para identificar se aquilo que ele está falando ou apresentando um comprovante, se realmente ele tem a informação correta que está passando e definição de limites, né? Mas como que ele vai acompanhar em termos de dashboards? Ele pode identificar como é que está o crescimento das vendas, então o volume de vendas. Através do volume de vendas, ele pode fazer um link, como é que está o perfil desse cliente. Legal. Então, o perfil do cliente, ele pode ser através de score daquele consumidor, através da idade, através da renda presumida, geolocalização. Também ele pode ter uma visão, um mapeamento de como é que é esse perfil de cliente. Ele é aposentado? Ele usa Bolsa Família? Então, que tipo de perfil é esse que eu estou vendendo, que está procurando na minha loja? Porque daqui a pouco ele tem um boom de crescimento das vendas, mas não sabe quem é o perfil dele, de clientes. E quando ele trabalha com cartão de crédito, muitas vezes o lojista, o empresário, não conhece o seu cliente. Na verdade, o crediário te dá mais oportunidade de tu conhecer melhor o teu cliente e realmente atender ele de uma forma melhor. E aí eu já quero também te perguntar o seguinte, porque com todos esses dados eu consigo hoje equilibrar o risco da inadimplência e a necessidade de conseguir vender mais a prazo?
Sim, porque hoje em dia os birôs, por exemplo, também pode utilizar a IA dentro da operação de crediário também, mas hoje em dia é necessário também utilizar os recursos de inteligência. E por quê? Porque eu consigo fazer uma venda mais assertiva, então eu vendo mais, mas com mais segurança. Então, claro que os indicadores é necessário acompanhar. Como é que está a taxa de risco, risco bruto, risco líquido. Então, risco bruto é aquele que é o risco sem recuperação. Risco líquido é aquele com recuperação. Então, como é que está a minha taxa de recuperação? E verificar ao longo do tempo. Para isso, é necessário também estabelecer uma política de crédito e acompanhar se essa política ela está atualizada, porque pode ser que é necessário fazer alguns ajustes Sim. ao longo do tempo e calibrar o que eu preciso conceder e o que eu preciso negar. Sim. Então, é necessário estar sempre com um olhar lá no futuro. Mas para ter o olhar do futuro, é necessário fazer arriscar no primeiro momento. Isso vai depender do apetite ao risco do empresário. Sim. Então, por exemplo, o score. Quando nós utilizamos o score é como se fosse uma nota de prova. Tem de 0 a 100. Então, de 0 a 1000 para alguns birôs. Quanto mais próximo do 100 ou mais próximo do 1000, significa que eu fui melhor na prova. Então, tem empresas que estabelecem lá até X valor, por exemplo, operações até score 350 ou 35, se for até 100, eu vou negar. Sim. Não vou passar para o crediário, vou ofertar uma outra forma de pagamento. E eu vou ofertar crediário, mas vou ofertar com menos valor de parcela, porque existe também um entendimento de como é que está o comprometimento desse consumidor no mercado. Então, nós não queremos fazer com que eu conceda mais para clientes que não vai ter condições e capacidade de pagar. Então, até 350, vamos supor, vai negar, de 350 a 45, a 450, passaria para uma mesa ou uma análise mais apurada. E a partir dali concederia limites diferenciados. E aí poderia colocar 2 faixas. Vamos fazer teste AB, que nem eles chamam, né? Teste A, eu vou conceder de uma forma, teste B, eu concedo de outra, e na linha do tempo eu acompanho essa carteira de clientes, como é que está a inadimplência. E conforme for a margem também do negócio, é necessário ter mais apetite, é possível, né, ter mais apetite ao risco e conceder um pouco mais arriscado. Legal. Porque nós vamos ter muitas operações e a margem é alta, ou senão tenho que travar mais porque minha margem é muito curta. Então depende de cada negócio. E a consciência também é importante, ter a consciência por parte do consumidor. Por exemplo, a CDL Poa, ela tem hoje um curso de educação financeira que ele é gratuito e à disposição de todos, para quem quiser participar. Então é possível entrar em contato com a CDL, fazer inscrição. Hoje em dia esse curso, eles são 4 aulas, 2 presenciais e 2 online. Então está à disposição de todos. Vale a pena, mesmo sendo empresário ou consumidor final, é importante aí o curso estar à disposição de todos. Que legal, olha, eu fiquei aqui te ouvindo com tanta possibilidade do que o crediário é aquela coisa que às vezes o empresário e o próprio cliente também não vê, que é um mar de oportunidades mesmo, né? De tu poder realmente estar ajudando essa relação entre o lojista e entre o cliente final. Então, fiquei muito encantado em saber que isso ainda hoje é uma baita de uma porta para abrir negócios, né? Tem empresas que hoje as suas operações estão 70% a crediário. Olha só. Porque já verificou que o negócio da recompra traz dinheiro e é rentável para o seu negócio. Sim. Então, ainda é uma forma de pagamento, considerada uma forma de pagamento tradicional, sim, mas que ela é uma ferramenta de pagamento, considerada hoje como uma ferramenta de pagamento, mas ela é muito mais do que uma ferramenta, porque ela pode ser considerada um negócio, uma ferramenta, uma porta de entrada para alavancar novos negócios. Exato. Então, quando eu penso eu quero aumentar minhas vendas, eu quero ter mais contato com esse cliente, o cliente ele pode vir de um canal online ou físico, mas é necessário estar
ter títulos à disposição e ter formas disponíveis para esses consumidores. Porque também tem aquela pergunta, mas eu não forneço crediário porque hoje eu estou focando só para uma das operações. Ok, mas talvez o cliente, aquele que não teve a condição de comprar no crediário, ele também não comprou uma vez, que foi uma compra perdida, e sim foi um cliente perdido. É verdade. Então, Fábio, se quiserem saber mais, acessa onde? Pode entrar em contato com a CDL Porto Alegre. Nós temos hoje um canal, hoje tem site, nós temos o nosso contato, que é o 3017 8000, que é o telefone da CDL Porto Alegre também. E faça o contato, nós temos especialistas lá que podem ajudar o seu negócio. Contem conosco. Muito obrigado, Fábio, pela tua participação aqui. Adorei esse papo tão simples de algo que aí já tem, né, uma possibilidade de melhorar os negócios aí para amanhã, né? É isso aí. Esse é o FBV Cast.